Olá amigos, estamos chegando com mais uma entrevista aqui no Diário do Iguaçu, quadro Resenha Esportiva Talking DI, recebendo o presidente da Chapecoense, Ney Maidana, para um bate-papo e já projetando também a Série B do futebol brasileiro, que vai começar daqui a pouquinho, aí, dia 14 de abril. Aliás, a gente está na expectativa para saber o dia certo e a data e o horário certo também da estreia da Chapecoense, que vai ser contra o Mirassol no interior paulista. Bom, Ney, mais uma vez obrigado aí por atender o nosso chamado, né? Obrigado por estar aqui no Diário do Iguaçu. E já uma primeira pergunta, você, claro, né, acompanhou o amistoso contra a equipe do Ipiranga na noite do último sábado, vitória 1-0 da Chapecoense. O que você achou da equipe, a análise, a avaliação que tu faz do time da Chapecoense comandado pelo técnico Argel Fuchs? Bom dia, Rodrigo. Bom dia ao nosso amigo colombiano aqui, né? Com a camisa bonita do Atlético. O Andrés. Atlético Nacional. É isso aí. Um bom dia a todos os torcedores da Chape também que estão acompanhando aí o programa. É diferente o time, né? São dois treinadores com modelos de jogos diferentes, né? O Argel, ele trabalha um time mais reativo, né? Mais que tem uma intensidade diferente. Eu, particularmente, esses amistosos, eu acho que é difícil às vezes você analisar, né? Porque às vezes você não sabe qual foi a intensidade do adversário, né? Quando é um amistoso, mas particularmente eu gostei muito, né? Alguns momentos do jogo onde a gente teve dominou o jogo, né? Conseguiu impor o ritmo de jogo. Alguns momentos o Ipiranga também foi um pouco melhor, mas a gente sabe que o Ipiranga fez um excelente campeonato gaúcho, é um time bem certinho, um time bem compactado, mas eu achei muito positivo, né? Principalmente muitas vezes o modelo de jogo que estava acontecendo durante o jogo, né? Então eu acho que esse amistoso de sexta-feira aí vai dar pra gente até ter uma ideia melhor ainda como que vai ser o time do Argel pro início da competição. Muito bem, é sexta-feira, né? Exatamente, sexta-feira às 10 horas da manhã no CT. Contra a União Frederiquense, então A gente sabe que é um time de divisão inferior, né? Mas esses adversários sabem que para eles vai ser um jogo como se fosse uma final de um campeonato, né? Então é um amistoso importante, interessante também para nós e para a comissão técnica analisar. Deve ter algumas caras novas já nesse jogo, né? Alguns que chegaram e não foram a Erechim já deve estar nesse jogo de sexta-feira. Pois é, nesse jogo contra a equipe do Ipiranga, o que você achou da marcação, principalmente da equipe, né? Porque a gente via no Catarinense, apesar de adversários assim não tão qualificados, Chapecoense às vezes vulnerável na defesa, a bola pingando a todo momento dentro da grande área. Contra o Ipiranga, tu chegou a ver uma evolução na marcação, lembrando que a Série B é um campeonato também de muito contato, um campeonato mais de força, de bola aérea, e a Chapecoense vai ser atacada, né, contra o Mirassol, que lembra até o Ipiranga, porque até as cores são parecidas, né? Exatamente, é isso que no início da conversa, o Argel trabalha diferente, ele trabalha com posicionamento diferente, compactação diferente, e ele exige muito mais do atleta, né? Essa compactação, o atleta ele tem que ter uma postura diferente, ele tem que procurar o espaço o tempo todo, tá fechando espaço. Então é um treinador que tem mais as nossas características de modelo de jogo aqui na nossa região, né? A gente sabe que cada região tem modelo de jogo, tem perfil de atletas, e eu tenho a certeza que nós vamos conseguir fazer uma campanha melhor esse ano na Série B, né, qualificando um pouco melhor o elenco agora para essas últimas dias aí. A gente deve ter a chegada de mais 2 ou 3 atletas ainda, né? E tem até a agradecer a alguns empresários aí que até nos ajudaram um pouco a compor salário, porque a gente tem um orçamento muito pequeno, né? Um orçamento limitado.
Por isso eu sempre cobro do torcedor que ele tem que se associar. Nós não vamos conseguir voltar para a Série A com 7 mil sócios, né? Sócios torcedores. Então o torcedor nos cobra muito, mas ele também precisa fazer a parte dele, né? Porque futebol não se faz com boa vontade, né, Rodrigo? Se faz com dinheiro, né? Exatamente. O futebol custa caro. Até aproveitar aqui, né, já que você tocou no assunto aí de questão de sócios, até a Chapecoense, ela atualiza, né, no seu site aí, tá um número inferior a 7 mil sócios hoje, até eu vou buscar daqui a pouco o número exato, né. Era a ideia já de vocês, nesse período, estamos aí entrando em abril já, ter um número maior, e também a questão do sócio está muito atrelada a resultado, a motivação, e não tivemos aí um bom começo de ano, né, Ney? Exatamente, é uma situação que eu discordo um pouco com o torcedor, né? O Criciúma, ele conseguiu um número elevado de sócios quando ele estava na segunda divisão do Campeonato Catarinense, né? E estava jogando uma Série C. Então eu acho que o torcedor, o momento agora era de abraçar o time. Quando nós assumimos, vocês principalmente da imprensa sabiam as dificuldades que seria. E a gente conseguiu, com muita dificuldade, né, o ano passado. E esse ano não é muito diferente, porque o orçamento ele continua igual, ele continua pequeno. Quem pode fazer a diferença na questão financeira é o torcedor. Se tu colocar 3 mil torcedores a mais, que se tu chegar a 10 mil, você traz no mínimo 2 jogadores de qualidade. Então a gente espera realmente que o torcedor faça também a parte dele, né? Primeiro teria que voltar para o clube novamente, para depois você então cobrar os resultados. Às vezes o resultado ele demora um tempo, às vezes você não consegue um encaixe, que foi o que aconteceu esse ano. Eu acho o nosso time esse ano ele superior ao do ano passado. Só que a gente não conseguiu encaixe, né? O time oscilou muito dentro da competição, conseguiu uma pontuação boa, mas não teve aquela evolução. Mas eu acredito que com a chegada desses novos atletas, com um modelo diferente de jogo, a gente vai conseguir melhorar muito, né, a questão tática da equipe, que eu acho que foi o grande problema ano passado. Taticamente o nosso time ele teve dificuldade em muitos jogos, não conseguiu, né, realmente fazer o que a gente imaginava. Bom, né, ainda nessa questão de sócio, já que foi tocado no assunto, é um assunto muito importante, porque é uma receita que pode fazer a diferença, né, para o clube em termos de investimento e também no andar aí do clube. Chapecoense lançou, já faz algum tempo, foi no início do ano, aquele plano cinquentenário, que até em alusão ao ano de surgimento de fundação da Chapecoense, 1973, o valor é R$19,73, né, que você paga essa mensalidade por mês e tem direito a desconto, né, de 50% no ingresso. Ney, será que esse plano aí não poderia ser mais bem divulgado até pelo clube, numa rede social? Porque foi divulgado nas redes sociais do clube e depois eu acho que eu vi mais 1 ou 2 vezes ele ser divulgado. E algo que não demanda assim, investimento para você divulgar uma ação do clube, né? Meio que cai no esquecimento, acho que a toda hora tem que estar lembrando também o torcedor, né, Ney? Eu particularmente acho que a voz mais longa ainda é de vocês, entendeu? Da imprensa, né? Aqui do Diário do Iguaçu. Eu acho que talvez o clube possa fazer algumas parcerias para, como tu falou, estar divulgando. Nas próprias redes do clube, né? Exatamente. Porque eu também vejo as outras associações, elas têm uns valores baixos. Hoje você, tendo uma pequena empresa ou até juntando algum CNPJ, você vai pagar R$50 mais ou menos um mensal, um valor da geral. Então é um valor muito tranquilo para o torcedor pagar. Você analisar, vai dar R$10 por jogo. Não, o plano é bom. O plano é bom. Mas isso R$15 por jogo, né, durante o mês. Então, se não fosse a imprensa e a gente a cada pouco fica lembrando nos programas, aqui no Diário do Iguaçu, enfim, que tem esse plano, né? Agora, talvez poderia partir da própria Chapecoense usar o Twitter da Chapecoense, é um dos mais que tem mais seguidores, né, em Santa Catarina, em termos de clubes. No Brasil, aliás, acho que no ranking está em 13º, 14º, né, em rede social.
De repente utilizar essa força para mobilizar o torcedor, né? Exatamente. Eu particularmente até vou sugerir isso a eles, né? Acompanhar um pouco mais de perto isso, porque eu acho que nós precisamos mais do torcedor. Não é nem a questão só da associação dele, mas o número de torcedores no estádio. Né? Você tendo um número aí acima de 10 mil torcedores, a gente sabe a força que o torcedor tem dentro aqui da arena. Então, são duas situações, né? Primeiro, ele nos ajudar fora de campo, e segundo, ele estar presente na arena para nos ajudar lá dentro. Muito bem, muito bem. Estamos entrevistando o presidente do Chapecoense, Ney Maidana. Se quiser, pode ficar à vontade e tomar uma água, e lembrar também a todos que estão nos acompanhando, pode mandar a sua mensagem, que na sequência aí a gente vai registrar no ar aí muitas participações já. Quero mandar um abraço aí para o Nelson de Bairros, Nelsinho Maravilha, conhece, né? Grande treinador, né? Um dos maiores treinadores do futebol amador aí da região, né? Eu acho que nunca perdeu, perdeu uma em 90 partidas. Esse é gigante. Não sei não. Argel que se cuida, né? Tem a sombra, né? Também nosso amigo aí, o Betão dos Guerreiros do Verdão, também ligado com a gente. O Ian Júnior Hermes, também o Everton Terhorst, pessoal ligado. O Orides Fernando da Silva, depois a gente registra as mensagens aqui também. O Sandro Rebelato, temos aqui também pessoal ligado aqui, portanto, na live do Diário do Iguaçu. Ney, contratações. 7 jogadores, né, foram contratados após o campeonato catarinense, né, que vão vir para a Série B, sendo que durante o catarinense já chegaram 2 jogadores pensando em Série B. No caso, o Cristiano Silva, lateral esquerdo, emprestado pelo Fluminense, e o Vitor Ramos, que voltou. Né, zagueiro, então, 2 jogadores. E já chegaram o Bruno Leonardo, que inclusive entrou no segundo tempo lá contra o Ipiranga, zagueiro. O Douglas Borel está acertado, deve chegar essa semana aí, né? Jogador do Bahia, lateral direito. Dudu Vieira, que também já jogou lá contra o Ipiranga, titular. O Pablo Siles, uruguaio, volante, que já está por aí, vai ser apresentado hoje à tarde oficialmente. O Gabriel Xavier, que você vai buscar no aeroporto hoje, começo da noite, é isso, né? Pela conversa que eu ouvi aí, está acertado. Felipe Ferreira, também, já chegou o Felipe? Ainda não? Felipe ainda não. Não, né? Mas já tá acertado, esperar chegar, né? Na realidade, a gente sempre fala que atleta acertado é aquele que chegou e assinou o contrato, né? Por isso a gente tem sempre o cuidado de só apresentar após o exame médico e tal, após a parte burocrática também está tudo ok. Certo. E o Richard, que foi titular no amistoso contra a equipe do Ipiranga, 9 jogadores, né? Contando o Vitor Ramos e também o Cristiano Silva. Já tinha mais ou menos essa ideia, ou esse número extrapolou um pouco em função dos maus resultados do início do ano? Não, na realidade nós trabalhávamos em torno de 7 jogadores, né? 8, e apareceu algumas oportunidades, né? Nós achamos também em cima do que a avaliação do Campeonato Catarinense, né, dar uma qualificada, mas a ideia já era essa no início da competição. Né? Nós temos muitos atletas compondo o grupo que eram atletas dos juniores, né, que alguns por idade acabaram indo para o profissional, e outros, os mais jovens, né, que é o caso do Kaká, do Coze, são atletas ainda 2005 que também vieram a compor o elenco. Então nós trabalhamos com um grupo reduzido, né, o primeiro trimestre, vamos dizer assim, para daí sim na Série B dar um pouquinho mais de experiência. Também no nosso grupo era um grupo muito jovem, né? Após a lesão do Maurício, né, nós não tínhamos nenhum jogador acima de 30 anos, né? Então agora trouxemos uns jogadores um pouquinho mais experientes para que possam nos ajudar na Série B. Além desses 7, Ney, que alguns já chegaram, outros estão para chegar, tem mais alguma negociação em vista? Lembrando que a janela agora foi, no caso, ampliada, né? Tem até o dia 20, em alguns casos. Em alguns casos, não. Em alguns casos. Para por aí, então? Para por aí. Na realidade, se concretizar esses atletas que ainda não chegaram, que existem ainda algumas
problema até de documentação, de acordo e tal. Por enquanto é essa equipe que vai para a Série B, e aí a gente espera a janela, porque aí pode também haver saídas. Tem alguns atletas que dentro do contrato tem essa abertura, principalmente para fora do Brasil. Então nós, a princípio, trabalharemos com esse grupo aí. Então, fechou, por hora fechou. Eu vi alguma coisa, a gente noticiou, o próprio Argel, ele falou abertamente que havia um interesse no André do Hercílio Luz, né? Por que essa negociação acabou não indo? É um jogador que a gente sabe que interessa a outros clubes. O que pegou? Dinheiro mesmo ou mais alguma coisa? Eu particularmente não acompanhei nada dessa negociação, mas no futebol a gente sabe que ele valorizou bastante, fez um campeonato bom, né? Às vezes quem conduz também vê um pouco mais do que se deve, né? Geralmente é assim, né? Eu acho que é um jogador que tem qualidade, mas ele tem que primeiro passar por um clube maior, né? Para ver se realmente ele vai conseguir ter o mesmo desempenho. Então o mercado deve ter oferecido alguma coisa mais interessante para o Hercílio, e é um setor que a gente acredita que, né, tá bem servido. Nós acreditamos que nesse momento os atletas que tem para esse setor, eles têm a capacidade tranquila de fazer um bom início de campeonato. Porque vendo aqui essa lista aqui, então o Vitor Ramos já jogou no Catarinense, o Cristiano Silva também, o Dudu Vieira já jogou no sábado, o Bruno Leonardo também já jogou no sábado e o Richard já jogou no sábado. Tem ainda para entrar no time, claro, quem escolhe é o Argel e vão ter que fazer por merecer também. Procurar, né? Né? Espaço, né? Exatamente, mas só para ter uma ideia aqui, são 4 jogadores, isso, né? 4 jogadores que o Argel pode incrementar nessa equipe, que no caso o Douglas Borel, que teoricamente veio para ser titular, mais o Pablo Siles, uruguaio, que diz que é pegador no meio de campo, né? Não pega ninguém para compadre ali no meio de campo, né? E mais o Gabriel Xavier e o próprio Felipe Ferreira, já dá para dar uma mudada de fotografia aí, né, Ney? Quem conhece o torcedor vai gostar muito do estilo, do modelo de jogo do Pablo, né? O torcedor gosta muito desse jogador né, que tenha mais intensidade, luta mais. Mas como tu falou, né, são todos jogadores interessantes, são jogadores nível de Série B para a Série A, né? Alguns deles já jogaram Série A. Então, como tu falou, todos devem procurar seu espaço. E quem tiver melhor, com certeza vai acabar sendo titular. Mas a gente sabe que tu ganha muito na questão técnica, né? Melhora muito a tua equipe. E agora precisamos um encaixe, né? Para que a gente tenha um time equilibrado que consiga fazer já um início bom de Série B. Pois é, né? É claro, agora o olhar voltado para frente, mas esse assunto também a gente tem até que abordar, ou talvez uma última vez. Porque veio o Argel, todo mundo sabe o estilo do Argel, né? O torcedor gosta de técnicos com esse perfil, no que pese alguma situação, a rejeição que o Argel tinha em função de coisas do passado, aquela discussão lá com o Sandro, que já foi colocado uma pedra em cima do assunto e faz tempo, né? Faz tempo, foi lá em 2015, a gente já comentou a respeito disso, né? Havia uma certa rejeição ainda na questão do Argel, mas falar de perfil. É um perfil que parece com o próprio Dalpozo, né? Um perfil diferente. E o Pivete tinha um perfil mais, assim, que não digo que não dá certo aqui em Chapecó, mas um perfil que talvez os torcedores não gostem tanto, aquele mais toque de bola, enfim. Por que foi contratado o Pivete sabendo desse perfil, né? E agora houve uma mudança radical de perfil, né? Saiu o Pivete e veio o Argel, que é mais no futebol força, mais estilo sul do Brasil. Eu acho 2 excelentes treinadores, como tu falou, com um perfil diferente, né? O Pivete é um treinador com características diferentes do Argel, né? Tanto dentro quanto fora de campo. É um treinador que a gente estava observando ele o ano passado, ele já era para ter vindo o ano passado, né? Então, às vezes você imagina, né, um modelo de jogo que possa dar, acabou não dando certo, mas eu tenho a certeza que ele fará um excelente trabalho no Guarani.
Ele é um treinador acima da média, é um treinador muito inteligente, né? Como nós falamos, com características diferentes. Talvez, né, se você analisar esses jogadores, no modelo de jogo dele não encaixou, ele pode voltar aqui numa outra oportunidade e fazer uma excelente campanha, né? Então é difícil, eu sempre brinco que o futebol ele é a ciência menos exata do mundo, né? Você faz tudo certo, às vezes tu faz tudo e as coisas acabam não acontecendo. Se nós pegarmos esse ano Copa do Brasil, estaduais, olha quantos times acabaram ficando fora, né? Times com orçamento maior, com elenco, né, muito maior, de maior qualificação, e acabaram não conseguindo os resultados. Então é complicado você entender porque às vezes não acontecem as coisas. A única coisa que eu tenho é que eu tenho a certeza que o Pivete vai ser um grande treinador, vai fazer grandes trabalhos, porque é um cara correto, um cara honesto, né? Trabalha, e como eu falei, às vezes as características dos atletas que nós contratamos, que quem contrata é o clube, não é o treinador, acabaram não encaixando, né? E o Argel já é um treinador que, né, dispensa comentários, né? Tem muito tempo já no futebol, é um treinador mais velho que o Pivete, com as características aqui da nossa região, do jeito que o torcedor gosta. E o Argel só veio para Chapecoense também porque ele quis vir para cá, porque ele abriu mão do salário que realmente ele tem de mercado para vir ganhar aqui bem menos. Ele mostrou essa vontade, não é de agora, né? Todos vocês sabem que ele é um desejo dele vir trabalhar no Chapecoense. Essa é a verdade, porque assim, até fazer um parênteses, né? Porque cada um tem a sua opinião, pode aprovar como pode não aprovar a vinda do Argel, né? Alguém critica, porque o Argel isso, aquilo. A questão de trabalho, cada um avalia da forma como bem entender. Mas agora, na questão de verdades, o Argel, de fato, ele nunca falou que jamais treinaria Chapecoense, como foi colocado por alguns. Pelo contrário, ele sempre falou, isso a gente ouviu, eu ouvi, ele sempre falou que tinha o desejo de vir trabalhar na Chapecoense. Tomara que dê certo. E sucesso ao Pivete também, menos contra nós, né? Menos contra nós, né? Eu até vou avisar ele, né? Contra nós. O Argel tem algumas coisas que o torcedor não sabe. Eu, por exemplo, sou testemunha de tudo que aconteceu, né? Porque, infelizmente, quem sabia de toda a história, né, acabou perdendo a vida. Mas o Argel já era para ter vindo para Chapecó em 2010, no início da carreira dele. E acabou não dando certo. Né? Acabou, na época, era o... Eu me lembro, ele estava no São José de Porto Alegre, né? Quem cuidava da carreira dele era o presidente da federação, ex-presidente. O Chico Noveleto. Chico Noveleto. Daí acabou ele não vindo na época, e depois se criou aquele desentendimento, né, com o Sandro. Mais tarde, eu mesmo participei vamos dizer, das pazes que, né, a gente, né, falou, até porque não teve ofensa, né, naquela discussão toda. Houve aquela conversa de futebol e muitas acabaram levando para o coração, né, a gente sempre usa esse termo. E numa conversa que a gente teve, eu estava presente, e a gente na época até combinou com o Sandro de tomar um vinho, né, porque eles tomam vinho, eu não, mas o Sandro e o Argel tomavam vinho, né, e infelizmente não aconteceu devido à tragédia. E por anos isso ficou pipocando, né, sempre batendo na porta, né, uma época os valores que a gente tinha eram menores do que ele ganhava, e ele sempre falando comigo, a gente falava muitas vezes, ele sempre dizendo que um dia ele viria trabalhar na Chapecoense, que era um desejo, era um sonho dele trabalhar na Chapecoense, pela origem dele ser próximo aqui, por a esposa dele ser aqui do nosso lado. Ele tem muitos amigos aqui na nossa região, Chapecó, Xaxim, Pinhalzinho. Então, e isso acabou, né, acontecendo agora, em 2023. E eu sempre via dessa forma também, uma hora ou outra isso vai acontecer. Então, a ver se emplaca ou não, né? Porque sempre, todo ano fica, mas
tem que vir o Argel, tem que vir uns, tem que vir o Argel, mas agora vamos ver se dá certo, né? Exatamente, então a gente está procurando dentro da nossa estrutura, né, dar todas as condições para ele, para que realmente ele consiga deixar marcado o nome dele aqui na história da Chapecoense de forma positiva. Certo. Ney, saídas, pode ter alguma saída do grupo até para dar uma enxugada, porque chegaram bastante jogadores e em cima disso eu pergunto também, além da questão de saída, se tem alguma questão já acertada, como é que está a situação do Tchepo? Pergunta aqui o Vanderlei Luiz, né, o goleiro Tchepo, que não joga desde junho de 2021, quando teve uma grave lesão no joelho. Bom, a questão de saídas, né, nós temos alguns atletas jovens que a ideia é deixar eles rodar um pouco, né, isso aí a gente agora assenta. Logicamente que a gente tem o problema da janela, né, eles não podem jogar Série B, porque aí sobra outras competições, então com tranquilidade nós vamos agora, assim que definir o plantel com essas chegadas, né, definir algumas saídas, tentar algum empréstimo para que esses atletas rodem um pouco. A questão do Tiepo, né, eu acredito que mais esse mês aí ele já deve estar fazendo a transição, deve acabar o tratamento, está se sentindo muito bem, eu falo com ele diariamente, já deve ir para a transição e acredito que já no mês de maio aí ele já esteja trabalhando com bola à disposição também do Argel. Certo. Em relação ao Kaká, tu falou que, que a Chapecoense busca, né, alternativas para atletas jovens, mas eu acho que não é o caso do Kaká, né, que o Kaká é visto hoje na Chapecoense como assim o prodígio, né, o prodígio ali da Chapecoense. O que vocês pensam? Vocês têm algum plano de carreira para o Kaká? Qual que é a ideia? Porque a Chapecoense vendeu recentemente o Busanello, o Fernando, negociou o Perotti para fora, acho que teve o Thiago Kozer no início do ano passado. Então, o que tinha, mais ou menos o que tinha para negociar, negociou. Agora vai ter que produzir jogadores, né? E na questão do Kaká, que hoje a gente percebe que a Chapecoense olha esse garoto aí como uma chance aí de conseguir uma boa negociação. Qual que é o plano de carreira que a Chapecoense tem para o Kaká? E não só para o Kaká, tem outros garotos aí também que estão mostrando potencial para ali na frente render. Esses atletas eles vão ser trabalhados aqui junto no profissional, né, para que eles evoluam, né, na questão física, na questão técnica também. Mas são atletas que vão continuar trabalhando aqui, são atletas que a Chapecoense não tem ideia nenhuma de emprestá-los, né? Talvez, né, se houver uma proposta, a gente sabe que o mercado às vezes procura jovens atletas, mas vou te citar o exemplo do Diego Kozer, por exemplo. O Diego Kozer, então, ele baixou para os juniores, né, fez o jogo lá em Brusque, onde a equipe venceu por 2-0, foi com um gol dele e uma assistência. Agora em Chapecó nós jogamos com o Camboriú, 2-0, 2 assistências dele. Então o Kaká deve fazer o mesmo caminho, né? Deve trabalhar no profissional e estar jogando no sub-20, porque tem que jogar também, não pode só, né, ficar treinando. Então a ideia desses 2 atletas é trabalhar dessa forma, né? Treina no profissional, algumas vezes provavelmente já vão ser relacionados e também aí compete, né? Joga no sub-20 para que eles também tenham um ritmo de jogo. Certo. Ney, só voltar à questão, a gente já está encaminhando aqui para o final aqui da nossa conversa. Ney, muitas perguntas, na verdade, colocações a respeito daquilo que a gente falou no início, que é a questão dos sócios, né? Muitos perguntando qual que é, você já comentou a respeito, mas dá para ampliar um pouco, qual que é a estratégia da Chapecoense para promover a associação de novos sócios, né? Claro que passa muito pelo resultado, e passa também da vontade do torcedor, mas passa principalmente também de ações do próprio clube, né? O que tem aí, de repente, engatilhado? Eu particularmente, eu vejo muito, um pouquinho diferente de você, eu acho que passa mais pela iniciativa do torcedor. Do torcedor, novamente, querer abraçar o clube, né, querer que o clube volte a disputar uma Série A.
né, o clube criou alguns modelos de associações, né? Por exemplo, hoje tinha na época que nós chegamos era 10 apenas por CNPJ, hoje já se criou-se, se eu não estou enganado, acima de 5 já pode. Então, né, criou-se essa situação aí desse sócio torcedor ali que tu citou antes aí, que é o 1970. Isso, o cinquentenário. O cinquentenário, né? De 1973. Então, eu acho que o clube também pode, né, a questão do marketing pode dar uma melhorada né, bater mais na tecla, deixar sempre a mensagem na cabeça do torcedor, mas eu acho que passa mais pela vontade do torcedor. Eu acho que o torcedor ele tem que entender que é o momento. Eu sei que tem muito torcedor que ficou chateado, ficou magoado, né, com resultados, com alguns outros modelos de gestões que aconteceram, né? A gente entende, né, como eu fiquei, como você também ficou, mas eu acho que agora o torcedor ele tem que entender que passa muito pelo entendimento dele, o que ele quer. Se ele quer que a Chapecoense volte a ter um time competitivo, um time que brigue por uma Série A, e isso só vai acontecer se nós voltarmos como era antigamente, colocar ali dentro da arena 12, 13, 15 mil pessoas. Aí primeiro que você vai ter um ganho financeiro, que é o que eu sempre falo, e segundo que você vai ver um time com postura totalmente diferente com a arena cheia. O nosso time parece que, né, quando aquela arena tá cheia, ele, mesmo sendo limitado muitas vezes na questão técnica, ele consegue se superar os adversários, como foi no passado, grandes adversários. E se tu olhar, Rodrigo, não é nem a questão só de 2015 e 2016, né? Uhum. Se nós voltarmos lá para trás, em 2009, nós tínhamos equipes que eram quase que imbatíveis na arena, né? Eu vou pegar 2009, acho que se eu não estou enganado, nós ficamos 22 jogos sem perder, tem uma derrota, e pegando times com qualificação técnica muito superior. Fator local sempre fez a diferença. Né? Vamos pegar um jogo do Atlético Mineiro, onde nós vencemos em Chapecó por 1-0 e perdemos lá, tomamos 6. Então o fator local sempre lá em fez, 2010, né? Sempre fez a diferença, independente do ano. Mas a arena sempre estava bufando, né? Sempre lotada. Uhum. E eu acho que o torcedor, ele, né, eu concordo com ele às vezes que o clube deixa a desejar, né? A questão de estar batendo na tecla ali, relembrando ele. Mas eu acho que a iniciativa parte dele. Ele, né, dizer, não, eu vou voltar, eu acho que o clube precisa de mim e eu vou voltar a ajudar. E aí eu vejo, né, que a gente pode mudar de patamar novamente, porque o Criciúma ele não fez, né, tantas ações, né? Eu falei muito com o presidente, foi mais em cima realmente do torcedor abraçar o time. Aí, mas ele ganhou a Série C, tudo bem, verdade, ele estava na segunda divisão do Catarinense, né, conseguiu fazer uma boa Série C, subiu para a Série B, mas ele estava em divisões inferiores, ele conseguiu explodir o número de sócios, né? E a gente está em umas divisões sempre, né, se manteve ali com dificuldade, mas se manteve. Então eu acho que o torcedor ele imagina que ele vai voltar quando nós estivermos na Série A, e não é dessa forma. Para chegar na Série A, nós vamos ter que nos fortalecer na Série B, senão nós não vamos conseguir. Certo, Ney. Eu quero mandar um abraço também para o Luiz Fernando Steffens, também o Nelson Neckel. Pessoal também perguntando aí por que a Chapecoense não começou já no início do ano, né, com essas contratações que estão vindo agora, já com um time mais formado para a Série B, até porque tem a Copa do Brasil, questão dinheiro, o que dá para explicar para o torcedor? Eu acabei de falar, né? Eu falei isso muito ano passado. Se nós iniciássemos o ano com 10 mil torcedores, nós conseguiríamos fazer um time financeiramente... É isso aí. Porque a gente sabe que a questão financeira, ela faz a diferença na parte técnica. E para o torcedor entender, tem alguns atletas que só vieram aí porque houve alguns empresários que vão ajudar no pagamento do salário de alguns. Então, eu falei, repeti, né, e novamente estou falando, com 7 mil, que não chega a 7 mil,
Você não consegue. Nós temos um orçamento muito pequeno, nós temos uma RJ a cumprir, nós temos um valor anual que nós temos que destinar a isso aí. E tudo passa pela volta do torcedor, porque não adianta nós fazer como as gestões anteriores, você não respeitar o teu orçamento e depois lá na frente, novamente, você chegar onde que chegou quando nós acabamos assumindo a equipe. E agora, para o torcedor ter uma ideia, não existe mais você não cumprir rigorosamente o acordado. Se nós não cumprirmos aquilo que nós acordamos agora com a RJ, o clube fecha. Isso não é nenhum tipo. Quem entende um pouquinho, né, desse departamento sabe que se não for cumprido rigorosamente o que for estipulado dentro dessa RJ, o clube vai fechar as portas, abre falência e fecha as portas. Então o torcedor ele tem que entender, no início do ano nós trabalhamos com um orçamento menor, não é porque nós queremos economizar, é porque nós não tínhamos. Nós guardamos um pouquinho para começar a Série B, e mesmo assim nós não tínhamos. Nós acabamos fazendo algumas parcerias para que a gente consiga, né, conseguisse qualificar a equipe para ter uma Série B mais equilibrada que foi a do ano passado. Muito bem, Ney, para a gente fechar aqui nossa conversa, nosso bate-papo, eu até ia perguntar sobre a questão da RJ. Você sabe que há outros dirigentes que cuidam dessa parte mais de perto, né? Mas lógico que você acompanha tudo isso. A questão da homologação da RJ, se você tem alguma informação, e essa questão das ligas aí, a Chapecoense faz parte da Liga Forte Futebol. Vai vir esse dinheiro, todo mundo está falando aí, investimento ali, que talvez pode chegar na casa de 90 milhões, é o que pipoca aí nas informações. Esses dois assuntos para a gente fechar nosso bate-papo aqui, né? A questão da RJ, eu realmente sou leigo no assunto, né? Na parte jurídica não entendo. A princípio, a gente está esperando a homologação, até semana passada, acho que até quinta-feira não havia acontecido. A gente aguarda para essa semana que realmente isso aconteça, até para você começar, né, a se organizar. E a questão das ligas, né, ainda está indefinido, como tu falou, nós aguardamos realmente que aconteça isso, né, para que também o clube consiga resolver muitos dos problemas, que com certeza se vir o valor que vir, nós vamos utilizar ele para resolver esse problema financeiro da Chapecoense e trabalhar com tranquilidade. O que não pode é novamente vir esse valor e você investir tudo no futebol e novamente esquecer, né, esses compromissos que você tem. Então a gente torce muito realmente que esses valores, né, venham para que a gente consiga trabalhar com tranquilidade e ir resolvendo todos esses problemas. Ok. Ney, obrigado aí pela atenção, né, por mais uma vez aqui estar no Diário do Iguaçu, a gente falando aí sobre as coisas da Chapecoense. O espaço está sempre aberto ao Verdão, né, as coisas aí da nossa região, Chape, que é o patrimônio aí de Chapecó e do Oeste Catarinense. Obrigado, Ney. Obrigado a vocês pelo convite, sempre à disposição, né, como tu falou, a Chapecoense ela não é de Chapecó, ela é do nosso Oeste. O torcedor que quiser na sexta-feira, né, infelizmente é no Barranco, né, nós não temos uma estrutura boa no CT, acompanhar o jogo treino lá com a União Frederiquense está no convite. Valeu, então essa foi a conversa, né, um bate-papo aí com o presidente da Chapecoense, Ney Maidana. A gente agradece a todos que nos acompanharam, quem não pôde ver na íntegra, né, a conversa e a live está, portanto, na página do Diário do Iguaçu no Facebook. Obrigado pela companhia, até mais, um abraço.